Eu queria saudar primeiro a esse Fermim Ribaldos, que teve essa ideia genial de tirar aquela coisa que a gente tem segurança, que é o projeto já pronto, e colocar o nosso coração exposto para todo mundo. Então, isso é uma ideia que eu acho cruel, mas interessante. Uma outra coisa é saber que eu estou nessa mesa com essas pessoas maravilhosas, Márcio e Bárbara, e nessa casa, nessa Roca Gallery, que mostra, está turbinando aí, né? E o que eu queria dizer aqui antes é que eu já vou começar falando, porque é melhor, né? Passo aqui? Eu sempre começo... Puxa, são grandes essas... Eu sempre começo por aqui porque arquiteto precisa de chão. Esse é meu chão, são as montanhas de Minas. Eu sou mineiro, tenho muito amor por ser mineiro, sei que as montanhas guardam forças que as seguram em pé, grandes preciosidades internas de minérios, de ouro, de prata, de pedras preciosas, de água, né? Mas guardam cidades, guardam pessoas, elas vão formando essa arquitetura natural que é linda, porque ela é a minha terra. Muita gente fala, Minas não tem mar. Eu falo, precisa. Tem. Eu nasci nessa casa aqui. Essa casa era uma casa projetada por Rafael Berti, que ficava num bairro... São Paulo, né? São Paulo. Num bairro, e esse é meu irmão. Meu irmão é sempre o mais bonito, né? E nossa casa, nós perdemos essa casa. Então é engraçado, porque o fato de perder a casa, uma casa que foi explorada por mim, cada detalhe, cada sótão, cada buraquinho, cada coisa, eu entrava por cima, subia na calha e um dia essa casa... Aí eu lembro da frase que diz assim, eu sou que me venderam a casa. E lá eu aprendi a mexer com serrote, martelo, e fazer papagaio. Meu pai me ensinou, tinha um canivetinho, ele me ensinou a fazer papagaio. E desapareceu meu pai. Foi para Brasília, depois vou mostrar. E eu fiquei aquele menininho fazendo papagaio. Um dia, na psicanálise, eu lembrei que era o meu papai gaio que eu fazia, né? Eu soltava papagaio na escuridão. E aí está ele, ó. É aquele ali, Zé Paletó, que ele se chamava Zé Paletó, no catetinho em Brasília, de bigode, parecendo Clark Gable, e na escada, Oscar Niemeyer. Estou tapando esse lado aqui, não? E começo com essa cidade maravilhosa, onde Oscar começou a vida dele, que é a Casa do Baile, a Igrejinha da Pampulha. São lições mágicas de um desenho feito em 1940, quer dizer, a Pampulha tem 85 anos. Ninguém entende isso. E o que fez Pampulha não são mais de 10 mil metros quadrados, que qualquer prédio de apartamento aqui tem. Mudou a arquitetura mundial e colocou o Brasil no mapa mundi. Só que eu trabalhava na Escola de Arquitetura. Eu fui aluno da Escola de Arquitetura, aluno de Humberto Serpa, de Silva Vasconcelos, de Cuno Roberto Maurício Lucci, professores impressionantes que eram mais construtivistas. Então, eu não sou seu pós-modernismo, modernismo, construtivismo. A minha história tem uma coisa a ver com arte. E aí eu coloco essa figura aqui, ó, Amilcar de Castro, que foi o meu grande mestre, escultor mágico. Mágico, porque escrevia bem, desenhava bem, e a escultura dele era pedra de fundo de rio. Pedra de fundo de rio é uma coisa que você tem que ir lá no fundo, cheio de música, cheio de poesia, e trazer para fora. Uma escultura de Amilcar é isso, é um corte e dobra, chapa de ferro tirada do aço, do ferro das montanhas da terra dele, transformada em arte, mudando o mundo todo em volta. E tem Guinhar, Alberto da Veiga Guinhar, que foi o professor de Amilcar, e colocava papagaio também no céu. Olha como é que essa coisa de aprender papagaio já veio numa história, né?
e eu fiz a Escola Guinhar. Essa escola foi a Milka de Castro que me indicou para fazer o projeto, eu apresentei para o pessoal e fizemos uma escola de ferro, de aço, tirada de uma montanha de ferro, com a cor da natureza. Uma escola sujona, não é um laboratório, é uma escola de fazer arte. Então cheira-se arte. Cai tinta no chão, prega papel na parede. E aí vem Lucchesi, vem Zé Bento, que pega uma tora de madeira de uma árvore que morreu e faz ela renascer. E vem Marcos Coelho Benjamin, que faz essa brincadeira que são máquinas de pegar espírito. Então é a brincadeira mágica do criar livre. E aqui vem outra inspiração da minha vida, que é Milton Nascimento, com o Clube da Esquina. Aí Juscelino, mais uma vez, Brasília na minha vida, né? Eu conheci Juscelino pessoalmente, conversei sobre meu pai lá em Brasília. E meu avô está aqui, ó. Esse aqui foi o Drummond que escreveu quando o Marco escreveu sobre o meu trabalho da Casa do Jornalista. Eu tenho esse orgulho de ter o Drummond. E meu avô, Zé Oswaldo de Araújo, poeta parnasiano, que escreveu essa frase que eu gosto. Quantos vivem buscando o ideal pelos espaços e ideal aqui na Terra, ao alcance dos braços? É como se você pensasse que as coisas estão muito distantes de vocês e as coisas são perto. Essa história tem a ver com Guimarães Rosa, tem a ver com o caso Monte de Andrade, tem a ver com todos os que fazem palavras. Palavra que eu acho que quando a pessoa te encomenda o projeto, ela fala uma palavra e você tridimensionaliza. Então, palavra é o desenho depois do raciocínio. O desenho está dentro do coração. O desenho é em todas as línguas. Você faz um desenho, qualquer pessoa entende. A palavra, não. Eu gosto dessa ideia da palavra fazer um abraço, da palavra fazer um gesto. Isso é o memorial do Japão. A palavra falar de liberdade, de altura, de ar, de largueza. Aconchego é assim. Leveza é levantar toneladas de aço. E aí eu pensei nessa escada, que é uma escada que você sobe por fora da forma e continua por dentro da forma. E o que separa um tempo do outro é o nada. Esse é o que eu acho que é mais importante para mim, é ver que momento você deixa de ser aquele que trabalha de uma forma e algo te ajuda na escalada. Então eu falo sempre aqui que a arquitetura não é o que está dentro nem o que está fora, é através. É através da vida que se vê a arquitetura, é através do caminhar pelos lugares que você conhece o edifício. Então ela vai gerando esse tipo de coisa, que é a coisa que mais me dá força para trabalhar. É gente. Isso aqui é um espaço que não existia, nós fizemos um espaço popular, 35 mil pessoas que não se conheciam passaram a encontrar aqui. Isso aqui é o Grupo Galpão, que é um dos maiores grupos de teatro de rua e maravilhoso, prêmios tem em Londres. Ele faz um risco de giz no chão e separa o palco da plateia. Isso aqui é o Museu de Congonhas. A cidade não tinha um espaço para encontrar, está aí. Então eu falo que cidade é uma soma de tempos. Aqui é a Academia Mineira de Letras, o prédio novo que eu fiz. Os dois vitrais dialogando na Rua da Bahia. Aqui foi um trabalho que nós fizemos em Brasília, que é o SESI Lab, que é um projeto do Oscar Niemeyer, que nunca teve um uso condigno. Nunca. Ele sempre foi uma rodoviária, alguma coisa assim. Ocupava um ponto no eixo monumental, no cruzamento dos dois riscos de Lúcio Costa, está lá ele. Agora ele tem um uso condigno. Ele nunca teve tanta gente. Então, eu que sou da Fundação Oscar Niemeyer, recebo de volta essa gratidão de que a gente colocou o SESI Lab, que vale a pena visitar. Okay? Aí termino com essa ideia, que é de João Cabral de Melo Neto. Uma faca, só lâmina. Não tem jeito de segurar sem cortar.
Memorial das Vítimas de Brumadinho. 272 mortos foram mortos. Dentre eles, 251 eram funcionários da própria empresa. Foram mortos por uma parede avassaladora que você não sabe o tamanho dessa força. Uma máquina daquelas off-road é transformada em papel. Você não imagina o que aconteceu com a pessoa. Então, esse trabalho que a gente fez foi um trabalho de escuta, trabalhando com a gente que sofreu, que perdeu e não tem jeito, vive em estado de suspensão. Enquanto não existisse o memorial, eles estavam devendo para os seus familiares alguma coisa. Então, nós trabalhamos isso com a cor da terra, pegamos essa terra que veio do fundo da barragem rompida, trabalhamos a terra com esse quebrado, essa coisa, porque não é um prédio bonzinho, para ser bonito, é um prédio rude, duro, indestrutível, imperecível, porque ele precisa ser a casa dessa revolta, dessa dor, para que nunca mais ocorra, porque ninguém quer, nenhum país quer que ocorra com seus cidadãos, né, uma coisa igual. E aí tem essa coisa, as nossas montanhas que tanto me inspiram, às vezes elas ao minerar, gera essa dor toda. Então, eu acho que eu gosto de saber que a arquitetura, uma vez um médico meu falou assim, eu falei, doutor, ele chamava Cancanda, meu amigo querido, ele falou, Cancanda, eu estou com uma dor aqui, ele falou assim, e tudo está chato, ele falou assim, olha, Gustavo, não venha com esse negócio de arquitetura falar que está ruim, não. Sua profissão é uma maravilha. Todo mundo chega para você, eu quero fazer uma casa, eu quero fazer um prédio, eu quero aumentar a fábrica, eu quero fazer só alegria, entendeu? Eu concordava com ele. Mal sabia ele que eu iria fazer uma sede para essa dor, né? Quer dizer, então eu acho que essa missão do arquiteto que nós temos é de saber acompanhar o ser humano na sua dor, em todos os momentos. A gente cria espaço para o sentimento do homem, para o homem. Então, é isso. Muito obrigado, viu, gente? Has hablado de que las palabras crean espacios también. Me pregunto, ¿cuál es tu palabra favorita para asociar con arquitectura? Si tienes alguna palabra... Generosidade. Generosidad. ¿Y por qué? Porque gentileza é uma coisa que todo mundo quer que faça para os outros, né? Você faz uma gentileza de deixar uma senhora sentada, gentileza com um amigo, agradece a gentileza e você fica feliz de ter feito. Mas generosidade e compromisso... Você funciona... El micrófono, ¿hay algún problema? Implica em compromisso. E compromisso é uma coisa que você não... Espera. No te preocupes, utilizamos otro. Eu acho que um dronezinho que vai ficar voando aqui. Aí... Este quizás, mejor. Alô. Más cómodo quizás. Perdona, Gustavo. Então tá. Eu acho que a generosidade não. A generosidade é uma coisa que tem o dia seguinte. Ela tem uma continuação. Você não pode abrir mão. Por isso que eu acho que as cidades deviam ser generosas, porque elas deviam contemplar a gente que sofre e achar que a gente pode mexer com isso. Então, esses trabalhos, a gente procura sempre colocamos até no nosso lema, sermos generosos. Por isso que eu acho que é uma bela... E a generosidade hoje em dia implica em todos os gêneros também, né? A generosidade não é só... é ser amplo, ter uma amplitude e ter um alcance maior. ¿Y siempre ha sido generosidad la palabra que asociabas a buena arquitectura o ha cambiado con tu experiencia de 50 años? ¿Ha sido con experiencia que has encontrado ese foco o ha cambiado con el tiempo? Eu acho que sempre gostei de muita gente, sabe? Nós temos lá no nosso escritório uma praça
que era o quintal da casa antiga. A nossa casa tem 121 anos, 122 anos de vida, nossa casa. É das casas mais antigas de Belo Horizonte, que é uma cidade muito jovem. E, no fundo, nós consagramos essa praça a esse encontro. E eu acho que ali a gente pratica generosidade desde que nós fizemos a praça, que é onde reúne o Clube da Esquina, reúne os artistas plásticos, reúnem os colegas de profissão. E ali a gente consegue trocar ideias e não sermos solitários, porque é isso que é o seu programa, a sua ideia, que é bacana, porque você humaniza o trabalho do arquiteto. Né? Agora, con 75 años, ¿cuántos años? Estás 45. Estás muy joven, Gustavo. Estás muy bien. Muito bem. Muy bien. Você também. No, de verdad. Yo te veo bien. ¿Disfrutas más ahora arquitectura o disfrutabas? ¿Hay algún momento en el que has disfrutado más la profesión? Eu acho que eu poderia ter... Eu até cantei, você sabe, na época eu cantava nos shows. A boate não, gente, era assim o show. Mas na realidade, eu nunca deixei de ser arquiteto. Quando eu fiz vestibular para engenharia e para arquitetura, porque eram separados os vestibulares. E passei nos dois. Aí um padrinho meu perguntou assim, qual que você vai fazer? Eu falei, arquitetura. Ele falou, por quê? Até hoje essa pergunta está comigo, entendeu? Então, eu acho que realmente é importante que a gente pergunte sempre por que a gente está nisso. E como ela me responde, me ajuda a conviver, como ela me ajuda a ser mais solidário e mais com as pessoas, eu gosto de trabalhar com isso, porque é muito plural o trabalho de arquiteto, muito plural. O meu não é retilíneo nunca. Eu já fiz uma cadeira, um sofá, uma cidade, já fizemos um estúdio de televisão, agora estão fazendo um centro de inovação em Brasília, fizemos esse SESI Lab, já recebeu 650 mil visitantes. Então, é um lugar do velhinho, do vovô, brincar com o neto, no mesmo brinquedo. No mesmo brinquedo. Então, eu acho que quem tiver a oportunidade de ver é uma coisa que deveria ser replicada, porque ela mexe com a transferência do conhecimento. O conhecimento hoje era dado pelo ensino, não é? Ensino. O professor é sábio, o aluno é burro. Não é isso? Esse é o ensino. Vamos dizer, o que é a mola de hoje? É o aprendizado. Como é que as pessoas estão aprendendo? Como é no final dessa linha, como é que a pessoa aprendeu o conhecimento? Então, quando você coloca um laboratório em que o aprendizado é pelo lúdico, pela brincadeira, pelo exercício da coisa, aí você chega no final, você vê que aquele menino que entrou ali dentro, ele sai transformado. E eu acho que essa brincadeira, para mí, es la cosa que más me entusiasma no trabajo de arquitecto. Entiendo. Escuchando la traducción. ¿Y cuántos hijos tienes? ¿3, 4? Três. ¿Cuántos son arquitectos? Dois estão aqui hoje. Olha lá. Dois estão aqui. Ó. E minha mulher responsável está ali ó, também. ¿Y la mujer, la jefa? O chefe ficou claro que é. Ela é a inspiração. ¿Alguno trabaja contigo? Hoje eu tenho a sorte dos três trabalharem comigo, em situações diferentes, mas eles três trabalham de alguma forma dentro do escritório. A Laura é a que manda em mim, a Laura, a minha mais velha. O Gabriel está mexendo com essa parte toda de palavra. Ele é jornalista, então ele mexe com a identidade verbal do escritório. E a Diana faz toda a parte de relações de público e tudo. Ela que coordena essa coisa aqui hoje foi ela, entendeu? Y me pregunto, bueno, eso tiene que ser bonito. También, no sé si tenía algún consejo que le diste a tus hijos cuando elegían la profesión. Eu posso te fazer uma brincadeira? Não sei se eu falaria sempre uma coisa engraçada. Eu falo assim:
Quando os arquitetos jovens me perguntam qual o conselho que você nos dá, eu diria assim, percam as esperanças. Isso é uma brincadeira, claro, porque isso é do Couto Sponville, que ele diz o seguinte, que a esperança adia o seu desejo. Não espere, vai fazer. Procure fazer. Junta 3 amigos da turma e faz alguma coisa, proponham algo. Sai dessa expectativa de que alguém vai bater na sua porta e te pedir um conselho. Entra em contato com o mundo real e proponha coisas. Então, o André de Couto Sponville fala isso, é uma coisa que não te paralisa, ele te põe em movimento. Eu acho que sempre a resposta, ela paralisa a pessoa, né? Eu te respondo. Eu tenho que te perguntar, eu tenho que responder com uma pergunta. O projeto de arquitetura só viverá se ele continuar perguntando. Porque se ele for uma resposta já dada, ele tende a morrer com o tempo. Ele vai perdendo a relevância e um dia você olha para ele e fala assim, ninguém mais presta atenção nisso. Agora, se ele continua perguntando, se ele carrega significados profundos, eu acho que ele tem a possibilidade de durar. E durar é uma coisa muito do coração, muito coloquial, muito, sabe, tem que haver esse envolvimento do que está dentro, porque senão não está fora, senão não é atravessa. Bonito la conexión con la generosidad, con el corazón, con todo. Se ve Pode en la parecer um presentación. pouco poético, mas eu não tenho medo disso, porque o medo de ser frio eu não quero ter, sabe? A frieza não me interessa. Não me interessa mesmo. Eu acho que o mundo frio já está feito. Esse já está feito, ele está fazendo coisas horríveis por aí. Eu acho que nós temos que pensar num mundo mais humano, num mundo mais gentil, num mundo mais generoso. Então, de alguma forma, eu não tenho muito medo se me acharem romântico ou alguma coisa parecida. Eu acho que eu não sou. Eu quero ser coloquial, simples, como a Milka de Castro era. A Milka de Castro diz o seguinte, quando você começa a falar de arte e usa palavras muito estranhas, é chato que você não está entendendo nada. Entendeu? Falar alguma coisa profunda tem que ser simples. Eu te amo. Não vem com, querida Mi, nesse momento, você está falso isso. Tem coisa aí, é melhor. Quando você quer dizer uma coisa, diga direto, curto e com força. Puedo decir, te quiero también, Gustavo. Yo también te quiero. De verdad, de corazón. Una última pregunta. Porque tienes tanta pasión por tu trabajo y parece que disfrutas mucho con tu trabajo. Para los arquitectos siempre es difícil en algún momento pensar, o sea, paro, dejo de trabajar, me retiro, me jubilo o no. ¿Te gustaría trabajar todos los días o piensas en decir, bueno, ya... Olha, o Oscar Niemeyer morreu com 105 anos. Eu sou 7.5 Niemeyers. Então, se eu for acompanhar o mestre, ainda falta um caminho aí. Mas eu falo o seguinte, enquanto eu estiver sendo relevante, entendeu? E eles acharem que é interessante, aí eu acho que eu continuo. Eu não tenho vontade de parar, não. Porque o escritório é tão bom, gente tão bacana, gente tão envolvida, tão apaixonada, que eles me inspiram sempre a estar ali junto e compartilhar essas experiências que são experiências de vida e ver o olho da pessoa. É muito importante isso. O Almir Sater fala que quando a gente vai andando, você fica olhando os olhinhos dos bichos na mata, né? É um dia que eu fui apresentar os projetos, eu me senti um bichinho olhando para aquelas pessoas me olhando. Então, esse momento, ninguém me tira ninguém me tira essa impressão, essa faca só lâmina, né? A gente sai cortado, a gente sai mexido, mas a gente está vivo. Ser vivo é isso, né? Sentir. Y llorar, às vezes. Te entiendo. Gustavo, muchísimas gracias por esta conversación tan bonita y por tu presentación. Gracias por tu participación, de corazón, te lo digo. Muchas gracias. Sinta-se em casa.